Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o pastor Rui Alexandre da Igreja Batista Emanuel e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o otimismo, como manter o otimismo diante da pandemia, diante dessa quarentena que estamos vivendo. Se abrirmos os nossos jornais, ou no tablet, ou no computador, ou na TV, nós vamos ver que as notícias não são nada agradáveis, não temos um futuro realmente promissor diante dos nossos olhos a curto espaço de tempo, e isso acaba gerando desânimo, isso gera pessimismo, roubando o nosso otimismo. Esse sentimento é normal, exatamente porque nós somos seres humanos, somos seres sensíveis a tudo que acontece ao nosso redor e sabemos que o nosso futuro também depende do que está acontecendo hoje. E é interessante que aquilo que nós sentimos de angústia, de inquietação, de incerteza, acaba gerando medo. E o medo, ele precisa ser dominado por nós. O medo ele tem dois fatores interessantes. O primeiro é o lado da preservação. Por exemplo, eu não vou atravessar uma rua correndo sem olhar para os lados, porque eu tenho medo de ser atropelado. Eu não vou pegar o meu carro e não vou dirigi-lo de forma inconsequente, porque eu tenho medo de causar um acidente. Então o medo, ele tem esse lado benéfico, que é o lado da preservação, mas ele também tem um lado maléfico, é o lado que nos trava, nos impede de fazer algo lícito, algo correto, nos impede de sonhar, de fazer aquilo que está ao nosso alcance, que não tem nada de errado. E muitas vezes esse medo acaba trazendo um pessimismo. Ele nos escraviza e ainda traz um pessimismo junto dele. O Dr. Leandro Teles, em seu livro Depressão Não é Fraqueza, vou deixar o título do livro aqui embaixo, na descrição, ele fala sobre a necessidade de dominarmos o nosso cérebro. O nosso cérebro ele precisa ser dominado, cuidado, tratado por nós. Se nós não fizermos nada por ele, ele se autodomina e ele vai fazer coisas que nós não gostamos, entre elas gerar medo, ansiedade, outros sentimentos, exatamente porque o nosso cérebro ele vive de acontecimentos da vida e muitas vezes o gatilho para trazer à tona as coisas ruins é muito mais rápido do que pensar em coisas alegres, coisas boas, coisas otimistas. Então nós temos que aprender a dominar o nosso cérebro para que a gente não viva de forma pessimista, para que a gente não viva para o medo, para que a gente não viva para esses sentimentos que acabam nos escravizando. Enfim, ter sentimentos de medo, ansiedade, tudo isso é normal porque somos seres humanos, mas precisamos entender que nós não precisamos ser escravos de sentimentos, tá bom? Precisamos cuidar para que esses sentimentos não destruam a nossa paz, a nossa alegria, a nossa celebração da vida e temos que tomar cuidado para que tudo isso não gere também um pessimismo, tá bom? Se nós não dominarmos os nossos sentimentos ruins, eles acabam gerando um pessimismo. E eu quero deixar para você agora 5 dicas, tá bom? 5 dicas para você manter o otimismo, independente das circunstâncias. Hoje vivemos uma pandemia, aí tem o coronavírus que aí está, mas independente disso, nós temos problemas na vida, passamos por lutas, dificuldades, independente do corona, porque o corona vai passar, né? A nossa vida continua e todos nós temos problemas, dificuldades, temos outras questões para lidar ao longo da vida, coisas ruins também. Então quero te dar 5 dicas que vão te ajudar a viver otimista, de forma otimista o tempo todo, independente das circunstâncias, tá bom? Primeira dica, o que acontece com o outro não necessariamente vai acontecer com você. Conheço várias pessoas que vivem assim, fulano morreu, vou morrer. Fulano, a empresa do fulano quebrou, a minha vai quebrar. Fulano está passando por uma série de dificuldades, eu vou passar também. Meu amado, o que a sua vida tem a ver com a vida dos outros? Não é porque o seu vizinho, o seu familiar, um conhecido seu passou por algumas questões difíceis que você também vai passar. Aprenda isso, a sua história é construída por você. Então pare de olhar para aquilo que está acontecendo na vida dos outros e construa a sua história. Não é porque aconteceu com alguém que vai ter que acontecer com você também, tá bom? Primeira coisa, primeira dica. A segunda dica, aprenda a fazer mais de um plano para o futuro. É interessante que nós somos, gostamos de fazer apenas um plano, um planejamento X. E nós vamos trabalhar em prol disso, em prol desta questão, desse sonho, desse projeto. E às vezes esquecemos de ter um plano B, um plano C, um plano D. O que eu quero dizer com isso? Se o plano A, o plano principal, falhar, você precisa ter outras alternativas para não desanimar. Se você não tem outros planos,
você acaba desanimando. Quantas pessoas investem a sua vida em uma só coisa, mas só que acaba não dando certo por N motivos. Por N questões, acaba não dando certo. E aí a pessoa fica desanimada, fica triste, fica pessimista. Por quê? Porque não pensou numa saída caso o primeiro plano não desse certo. Então, o meu segundo conselho, a minha segunda dica é: tenha um planejamento para a sua vida, mas planeje algumas saídas estratégicas. Se isso não der certo, eu vou por aqui. Se isso aqui der errado, eu vou por aqui. Se o governo tomar tal decisão que pode me impedir de ir por esse caminho, eu vou por esse. E assim nós vamos trabalhando com mais segurança e isso nos dá mais otimismo, tá bom? Quarta dica, terceira dica, olha eu pulando uma dica importante. A terceira dica é: não caminhe com pessoas pessimistas. Não caminhe com pessoas pessimistas. Infelizmente temos muitas pessoas que são como aquela hiena hard. Não sei se você já ouviu falar, os mais novos talvez não, os mais experientes como eu, né, que estão com os cabelinhos brancos aí, eles vão lembrar. Tinha um desenho de uma hiena chamada Hard, e ela tinha um jargão que era assim: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Era uma hiena que estava sempre ali num pessimismo desgraçado, um pessimismo realmente desanimador. Então, amados, tem muitas pessoas assim nos dias de hoje e temos que fugir delas. Se você consegue ajudá-las, para animá-las, fortalecê-las, tirá-las do pessimismo, vai lá e ajude elas. Mas caso você acabe contaminado, ou se você percebe que vai ser contaminado pelo pessimismo dela, fuja delas. Não caminhe com pessoas que possam tirar a sua alegria, a sua força de viver, o seu otimismo, tá bom? Fuja delas, infelizmente elas precisam de ajuda também, mas se você não está conseguindo ajudá-las, não fique perto delas que você pode ser contaminado pelo pessimismo delas, tá bom? Agora sim, a quarta dica. A quarta dica é: você é o que você pensa. O que você fica pensando ao longo do dia? Pensamentos ruins? Eu fico pensando no corona, na pandemia, nesse mercado fechado agora porque pode gerar desemprego, por outro lado, se abrir pode gerar mortes. Eu fico pensando em tudo isso, eu fico pensando nas notícias. Amado, você é o que você pensa. Lembra que o Dr. Leandro Teles fala que você precisa dominar o seu cérebro? Você é o que você pensa. Mude seus pensamentos, comece a focar em coisas que te trazem alegria, paz, esperança, contentamento. Foque em outras coisas. Você vai viver, você vai produzir o que está no seu pensamento ou o que está no seu coração. Você é o que você pensa. Então otimize melhor o seu tempo, colocando dentro do seu coração, dos seus pensamentos, coisas boas, coisas corretas, coisas alegres. Vai pensar na sua profissão, vai pensar na sua família, vai pensar em coisas que te trazem paz, alegria, esperança. Para de pensar desgraça, para de pensar em notícias ruins, deixa isso para lá. Esse tempo ruim vai passar, virão outros e temos que amadurecer nisso, tá bom? E a quinta e última dica, para o vídeo não ficar longo, é um texto bíblico que eu quero deixar para você meditar. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro muito atual. Eu chamo ela de manual da vida. É um manual para as nossas vidas, para todas as áreas. E tem um texto lá muito bom, que é o texto de Jesus Cristo, lá em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje. Celebre o dia de hoje, tá bom? Se você gostou, se inscreva na nossa página lá do YouTube, compartilhe esse vídeo, dê um like e também entre em nossas páginas do Facebook, tanto da igreja como a minha página pessoal, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.